Bem, então hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, né? Então eu vou compartilhar aqui. No vídeo anterior nós discutimos direções de descida, né? O conceito de direção de descida. Vimos que o produto interno do gradiente pela direção ser negativo significa que ela vai ser de descida. Daí, então a gente tem aqui o algoritmo básico de descida, né? Tendo uma direção de descida, aí a questão que a gente vai discutir agora é sobre o tamanho do passo, TK. Então, esse TK aqui a gente chama o tamanho do passo, que é quanto por cento daquela direção a gente vai caminhar a partir do XK. Então, aqui tem o XK, aqui está o gradiente, aqui uma direção de descida, DK, né? Pode ver que ela forma um ângulo maior que 90 com o gradiente, ou seja, esse produto interno é negativo. E aí a gente vai ver quanto vai caminhar nessa direção aqui, né? E quando eu falo direção, é no sentido positivo do vetor D. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o TK é um pouco menor que meio. Então, esse tamanho de passo, meio, não significa unidade absoluta. Se esse D aqui, o tamanho dele é 10, então o passo que eu realmente dei aqui, daqui até aqui, ó, vai ser, digamos, 4. Se esse D tem tamanho 1000, então isso aqui vai ter tamanho 400, mais ou menos, né? Então, esse TK é tamanho do passo relativo a D, ou seja, quanto por cento de D a gente vai caminhar. Então, daí agora, a gente vai discutir duas formas de obter aquele T, né? Ou pela busca exata, ou por uma chamada redução suficiente, que nós vamos ver como sendo a redução de Armijo, o algoritmo de Armijo, né? Então, Armijo vai ser a busca inexata, que, de certo modo, é a busca que mais se usa, porque ela é barata computacionalmente, já que calcular a busca exata pode ser um problema tão difícil quanto o problema original. Então, vamos começar com um exemplo aqui, onde a gente consegue, de forma simples, calcular a busca exata. Mas esse é um exemplo muito particular, porque nem sempre a gente vai conseguir efetuar uma busca exata, quando a função objetivo f é mais complicada, etc. Daí a gente não vai conseguir isso de forma direta, como nesse caso aqui. Então, esse caso é só para ilustrar um passo, como é o passo da busca exata, mas na prática as funções são bem mais complicadas que essa e a gente não consegue efetuar essa busca exata. Daí a motivação para estudar o outro tópico que vem em seguida, que é a busca de Armijo. Então, aqui eu tenho uma função, as curvas de nível dessa função aqui são elipses. Aqui o ponto x barra, que vai fazer o papel do xk, né, que pode ser o x0, para daí obter o x1, e depois do x1 para obter o x2, e assim por diante. E aqui a direção. Então, vamos ver a parte algébrica desse exercício e uma ilustração também, né, ou seja, a geometria por trás disso aqui. Então, vamos fazer uma busca exata a partir de x barra na direção D. Então, o gradiente de f, aqui fica x1 menos 2, e aqui derivado em relação a x2 fica 2x2 menos 1, tá aqui, ó. Então, esse é o gradiente. Aqui a gente escreveu ele numa linha só para economizar espaço, mas na verdade ele é um vetor que tem uma coluna e duas linhas. Mas aqui, por, digamos, abuso de notação, a gente vai escrever assim, e quando for conveniente, e quando precisar fazer um produto interno, por exemplo, né, que é esse produto interno que aparece aqui, ó, esse produto interno aqui, aí é importante você escrever o vetor gradiente de pé, daí quando você faz o transposto dele aqui, ó, o transposto dele, ele vai ficar deitado. Então, aqui fica, digamos, um vetor 1 por n, e aqui o vetor n por 1, então essa conta é um número real, 1 por 1, que é o produto interno. Tá? Mas como eu acabei de falar, aqui a gente está cometendo um abuso de notação por questão de espaço mesmo. No x barra, o gradiente é o vetor menos 1 e menos 2. Tá? Note que esse produto interno aqui do gradiente, ó, pelo vetor d, vai dar um número negativo, portanto, essa direção d é de descida. Ó. Note que aqui, ó, a gente escreveu com esse abuso de notação o gradiente, tá? Com a vírgula aqui deitado,
Mas aqui o gradiente transposto, já pensando agora no produto interno, então esse vetor é 2 linhas por uma coluna, né, um vetor do R2, que tem uma coluna e 2 linhas, e ele transposto ficou aqui, ó, uma linha e 2 colunas, sem a vírgula agora, tá? Então, ó, veja que daqui para cá, ó, teve aquele abuso de notação. Então, aqui o gradiente, a rigor, eu deveria escrever de pé, como aqui, ó, né? Mas só para caber tudo num slide, a gente escreveu ele deitadinho assim. Mas quando vai fazer esse produto interno, daí ele ficaria de pé e o transposto aqui faz ele ficar deitado aqui como esse. Então, tá aí uma direção de descida. Aquela função de uma variável, que na verdade é uma função da variável t, né? Fixado x barra, fixado d, a gente vai avaliar a função f ao longo dessa semirreta, que começa em x barra na direção d. Então, o t aqui é a variável. Nós vamos dar um nome a essa função aqui, vamos chamar de φ. Tá? Então, essa função φ de t aqui, a gente vai calcular o minimizador exato dela. Note que, como a função f é quadrática, ó, essa função φ de t aqui, fazendo essa conta aqui, ó, aqui na f, a gente vai ver que vai dar uma quadrática também. E o minimizador vai ser justamente o ponto que anula a derivada. Né? Ó, filhinha de t, pela regra da cadeia, é o produto interno da derivada de f, né, que é o gradiente transposto, pela derivada disso aqui, que é d. Então, vai dar essa conta aqui, ó. Tá? Então, filhinha de t vai dar essa conta aqui, que vai dar isso aqui. Então, note que aqui a gente acha o t que anula a derivada. Tá? Outra forma de calcular a φ e a filhinha é você substituir x barra mais td. Ó, você tem aqui x barra, aqui o d. Então, x barra mais td vai ficar 1 mais 3t e 0 mais t. Substitui no lugar de x1, x2 aqui, vai dar a função φ da variável t. Então, você pode, de outra maneira, também achar uma expressão explícita para a função φ como função de t e depois derivar. Vai dar essa expressão aqui e t igual a 5 sobre 11 dá o minimizador. E por que ele é minimizador? Porque essa função φ, essa quadrática, é uma função quadrática com coeficiente do termo de mais alto grau positivo, ou seja, é uma parábola voltada para cima. Então, de fato, o ponto que você acha aqui é o ponto de mínimo da função φ. Tá? E o x barra mais td, então, vai ser esse ponto aqui aproximadamente. Tá? Agora a gente vai ver geometricamente isso aí. Ó. Então, aqui, as curvas de nível da função objetivo em azul, o ponto 2 e 1, ó, o ponto 2 aqui, ó, 2 e 1, que é esse pontinho aqui, é o minimizador da função, minimizador global dessa função f, mas o que a gente vai fazer é dar um passo a partir de um certo ponto. Então, eu escolhi esse ponto x barra, a direção aqui, e nessa direção a gente vai dar um passo. Tá? Então, note que aqui, ó, o tamanho do passo foi 5 sobre 11, quase meio, né? Um pouquinho menor que meio. E é o que a gente enxerga aqui, ó, 5 sobre 11, um pouquinho menor que metade do D. É o passo que a gente deu, ó. Tá? Então, o tamanho do passo T barra, 5 sobre 11, desse X barra, a gente veio parar aqui. E a busca exata, a gente enxerga aqui porque justamente essa reta aqui, onde eu estou fazendo a minimização da função, é tangente à curva de nível. Pode ver que essa curva de nível aqui, ó, é o menor nível nessa semirreta. Qualquer ponto aqui um pouco antes, ó, por ele vai passar uma curva de nível com um nível um pouco maior. Ou um ponto depois também uma curva de nível com um nível um pouco maior. Tá? Quanto maior essa elipse, maior é o valor dessa função aqui, maior é o nível. Então, esse é um exemplo da busca exata. O fato é que, um exemplo simples como esse, onde a gente consegue calcular diretamente, né, nem sempre a gente tem na mão. Né? Normalmente, o que a gente tem para resolver é um problema mais complicado e você não consegue fazer essa conta aqui e calcular diretamente. Então, o que se faz são algoritmos para achar esse T da busca exata. Nós não vamos discutir o algoritmo aqui, que é o chamado algoritmo da seção áurea, mas tem toda a descrição no livro, né? Para quem precisar e tiver o interesse, tem toda a descrição do algoritmo que faz a busca exata no livro. Tá? O que a gente vai ver agora é a chamada busca inexata, que também é chamada condição de Armijo. Então, ela procura uma redução razoável na função objetivo, mas sem
que eu precise minimizar a função naquela direção. Tá? E essa redução razoável é dada por essa desigualdade em vermelho aqui. Tá? Eu quero obter um t barra, tal que a imagem, né, do ponto x barra mais t barra d seja menor ou igual que a imagem do x barra mais essa expressão aqui. Bem, essa expressão aqui é negativa, porque eta é um número entre 0 e 1, t vai ser um número positivo, e esse produto interno aqui, ó, o gradiente transposto d, vai ser um número negativo. Então, toda essa conta é um número negativo. Ou seja, do x barra para o x barra mais td, o que a gente vai fazer é reduzir a função, né, porque aqui eu tenho uma coisa negativa, mas não é qualquer redução que eu vou aceitar. Tem que estar abaixo do x barra e mais um pouco ainda. Tem que ter pelo menos esse decréscimo aqui abaixo do x barra. Ou seja, essa conta aqui é o mínimo que eu vou exigir de decréscimo do f de x barra para o f de x barra mais td. E nessa figura a gente vai explicar um pouquinho o que significa essa desigualdade em termos geométricos. Tá? Aquela função φ de t igual a f de x barra mais td, é a função que aqui está representada por esse gráfico azul. Tá? Então, esse gráfico azul aqui representa a função que tem a variável t como livre e é φ de t, ou seja, f de x mais td, como a variável dependente, como valor funcional. Então, o gráfico azul. Essa reta vermelha é a reta tangente. E a reta tangente é dada justamente pela aproximação de Taylor de ordem 1. Então, aqui tem o φ de 0, que é o f de x barra, mais gradiente de φ no ponto 0 vezes o t. Pode ver que o gradiente dessa função no ponto 0 é justamente o gradiente de f em x barra vezes d, produto interno com d, que está aqui. Então, isso aqui é a aproximação de Taylor de primeira ordem da φ, ou seja, a reta tangente aqui, ó. E o que a gente fez desse polinômio p de t para o polinômio q de t foi multiplicar o coeficiente angular aqui, ó, o coeficiente angular, pelo eta, que é um número entre 0 e 1. Ao multiplicar pelo eta, o que a gente fez, como esse coeficiente angular aqui é negativo, né, ó, pode ver que é negativo, porque o ângulo aqui é maior que 90, ao multiplicar por um número entre 0 e 1, esta outra reta aqui, dada pelo gráfico de Q de T, ela fica um pouco menos inclinada. Ó. Aqui eu tenho uma inclinação maior, ela fica um pouco menos inclinada. Se esse eta é próximo de 0, a inclinação vai ficar próxima dessa horizontal. Se esse eta é próximo de 1, a inclinação vai ficar próxima dessa reta aqui, que é a reta tangente. Tá? E o que a gente vai exigir? O que significa esta desigualdade aqui? Significa que, em termos aqui desse gráfico, e usando as cores do gráfico, que eu vou aceitar um T, o meu T de Armijo, o tamanho do passo de Armijo, T, vai ser aceitável quando o azul estiver abaixo do preto. Então, o preto é o gráfico de Q, né, que é essa reta aqui. O azul é o gráfico da φ, que é essa expressão aqui. Então, aonde o azul estiver abaixo do preto, ó, aqui nesse trecho aqui, ó, ou aqui nesse trecho aqui. Então, para esses valores de t aqui, ó, o azul está abaixo do preto, e para esses valores de t aqui, também o azul está abaixo do preto, ou seja, vale essa desigualdade. Esses t's são os t's que cumprem a condição de Armijo. Tá? E aqui a gente tem como implementar, né, um algoritmo que pode ser implementado para você calcular esse t. Então, a gente, por exemplo, começa aqui com um t inicial igual a 1, tá? E testa aquela desigualdade. Se ela não for verdadeira, né, enquanto ela não for verdadeira, que é o caso aqui, ó, que se isso for maior, o que a gente faz? Reduz aquele t. Multiplica por um gama que está entre 0 e 1. Então, ao pegar o t anterior, multiplicar por um gama entre 0 e 1, o novo t, que é como eu tenho que interpretar essa igualdade aqui, ó, o novo t vai ser um pouco menor. E dá para a gente provar que reduzindo esse t uma quantidade finita de vezes, dessa maneira, uma hora você vai chegar num t que está num daqueles intervalos, onde o azul está abaixo do preto. Tá? Então, esse é o critério de Armijo.
tá? Por exemplo, esse T aqui, ó, não passa no teste de Armijo. Por quê? Porque o azul não está abaixo do preto. Ó. O valor, isso aqui, ó, fica maior do que essa expressão aqui. Isso aqui representa o preto, a reta preta, isso aqui representa o gráfico azul. Agora eu vou diminuir o T. Então, multipliquei por um certo gama e obtive o novo T. Então, aqui a gente interpreta assim, ó. O antigo T eu multiplico por gama, que está entre 0 e 1, e eu obtenho um novo T menor que o anterior. Está aqui. Ainda não passou no teste. Aí multiplico por gama de novo. Agora sim. Diminui um pouquinho, agora esse T cumpre a condição de Armijo. Então, esse T aqui veio depois, nesse exemplo aqui, de dois decréscimos, né, de duas reduções. Então, a gente tem um T que cumpre a condição de Armijo. E é possível provar que, depois de um número finito de passos, de reduções aqui, a gente acha o T. Vamos ver um exemplo? Então, aquele mesmo exemplo, né? Aquela mesma função, o ponto x barra, direção D, e a gente vai fazer a busca de Armijo na direção D, no ponto x barra, usando esses parâmetros aqui, eta igual a 1/4 e gama igual a 0,8. Ou seja, eta é esse parâmetro aqui, e gama igual a 0,8 é o fator de redução quando eu tenho um T que não satisfaz aquela desigualdade. Ou seja, quando o T dá maior, eu vou reduzir o T. Em 20% eu vou reduzir, né? Porque o gama é 0,8. Então, a gente já tinha visto que a direção é de descida, começando com t igual a 1. Então, fazendo essa conta aqui, ó, com t igual a 1, quando você calcula isso aqui, não dá menor ou igual que essa expressão aqui. Então, o eta, esse número aqui, é 1/4. O t, eu comecei com 1. Esse produto interno aqui é menos 5. Né? Então, se você faz essa conta aqui, ó, calcula o f de x barra, faz essa conta, não dá maior, né? O f de x barra mais td não dá menor ou igual que essa expressão. Então, esse t aqui vai ser recusado. Aí eu multiplico por 0,8. Multiplicando por 0,8 e substituindo aqui e aqui, ainda fica a desigualdade desse jeito aqui, maior, é recusado de novo. Aí eu multiplico por 0,8 aquele t, ou seja, que era 1, depois passou 0,8, eu multiplico por 0,8 de novo, ficou 0,64. E agora, quando você põe t igual a 0,64 aqui, e aqui você vê que a desigualdade vai ficar menor ou igual, e, portanto, esse é o ponto, esse é o tamanho do passo de Armijo, e esse é o novo ponto. Tá? Aqui a gente tem a interpretação geométrica das duas buscas. O t da busca, o ponto obtido pela busca exata, e aqui o ponto obtido pela busca de Armijo. Tá? Então, é isso. E agora eu vou mostrar aqui uma animação, né, feita por um aluno, inclusive, uns anos atrás, que mostra à medida que aquele eta, ó, deixa eu voltar aqui no eta, naquela discussão do eta, só para a gente relembrar. O eta é esse parâmetro aqui, ó, que está entre 0 e 1, e lembre que se esse eta é próximo de 0, a gente está com o coeficiente angular aqui, ó, que fica eta vezes esse produto interno aqui, é o coeficiente angular, né? Um número que multiplica t. Quando ele é próximo de 0, a reta fica próxima de ser horizontal. E quando esse eta é próximo de 1, essa reta aqui, esse coeficiente angular, fica próximo desse aqui. E, portanto, a reta fica próxima dessa daqui. Então, se eu estou com um eta perto de 1, eu estou próximo dessa reta. E um eta próximo de 0, dessa daqui. Agora a gente vai ver o que significa esse eta estar mais próximo de 1 ou mais próximo de 0 em termos de tolerância ao t. Você é mais tolerante para aceitar o t quando você aceita mais t's. E você é menos tolerante quando você restringe muito para aceitar um valor de t. E a gente vai ver que essa tolerância tem a ver com esse eta estar mais próximo de 0, você é mais tolerante, e eta mais próximo de 1, você é menos tolerante. Ou seja, quando eta é muito próximo de 1, essa reta aqui, essa reta preta, vai estar muito próxima dessa reta vermelha. E a gente vai ver agora na animação que você é pouco tolerante, são poucos os valores de t que são aceitáveis. Tá? Então, isso é o que a gente vai ver agora na animação aqui. Então, essa animação, na verdade, aqui a gente quase não consegue enxergar. Ó,
a reta preta aqui, a gente já vê ela se deslocando, tá vendo? Aqui eu tenho um eta muito próximo de 1, e a gente quase não enxerga aqui os valores onde o azul está abaixo do preto, né? Porque tá concentrado aqui, ó. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade para a gente enxergar um pouco melhor, ó. Aonde o azul está abaixo do preto é onde eu pintei de verde aqui, ó. Onde a gente tem em verde aqui, ó. Então, em verde é a porção do gráfico azul que está abaixo da reta preta, ou seja, esses valores de t aqui que correspondem aos t's aceitáveis, aonde o azul está abaixo do preto. E esse azul abaixo do preto é o que está pintado de verde aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho, ó. Então, note que quando o eta é muito próximo de 1, ou seja, quando a reta preta é muito parecida com a reta vermelha, você está sendo pouco tolerante para aceitar os valores de t. São poucos os t's que satisfazem aquela condição de Armijo, né? Do verdinho aqui está abaixo da reta preta. Agora, conforme o eta vai ficando mais próximo de 0 e essa reta preta vai ficando mais para a horizontal, você vai sendo mais tolerante e aceitando mais valores de t. E é o que a gente vai enxergando aqui, ó. À medida que o eta vai se aproximando de 0, essa reta aqui vai ficando cada vez mais horizontal e você vai aceitando cada vez mais valores de t. Cada vez mais valores de t que cumprem a condição de Armijo. Olha aqui, ó. Para esses valores de t, o gráfico está abaixo da reta, tá? Por exemplo, esse T0 aqui, por enquanto, não é aceito, ó. Esse T0 que está aqui, ó. Ele não é aceito para esses valores de eta. Então, aqui eu tenho um valor de eta que corresponde ali, um número entre 0 e 1, né? Aqui era mais próximo de 1 e para cá mais próximo de 0. Agora, conforme esse eta vai ficando menor, mais próximo de 0, a gente vê que mais valores de t são aceitos. Inclusive, agora, ó, pintou um novo intervalo de valores de t para valores de t que são aceitos também. Tá? Então, é isso. Ó. Ó, com esse t aqui bem próximo de 0, tudo isso aqui é aceito como tamanho de passo pela busca de Armijo. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica aí daquele eta, né? E o teorema que a gente tem que garante que para t suficientemente pequeno, aquela condição de Armijo vai ser satisfeita, é esse teorema aqui, ó. Existe um delta tal que se t está entre 0 e delta, aquela condição de Armijo vai ser satisfeita. Então, esse é um teorema que está demonstrado, né, no nosso livro. Aqui eu só vou dar as ideias da demonstração, são muito parecidas com aquelas que a gente já fez lá de direção de descida, porque basicamente usar esse limite aqui, que é a derivada direcional, como sendo isso aqui, e a gente consegue provar essa desigualdade aqui para valores de t suficientemente pequenos, tá? Por quê? Porque essa expressão aqui é menor do que essa expressão aqui, já que o eta está entre 0 e 1, e esse número aqui é um número negativo, então essa conta é menor que essa, né? Por exemplo, ó, pensa que essa conta aqui deu menos 5, e eta igual a 1/5. Então, aqui ficou menos 5, e aqui ficou 1/5 de menos 5, ficou menos 1, tá? Então, a gente tem essa desigualdade sempre, um número negativo, e aqui um eta entre 0 e 1 multiplicado por esse número negativo. Fica menor, tá? E, portanto, usando preservação do sinal, etc., a gente conclui a existência de um delta satisfazendo essa condição. E essa condição é exatamente a condição de Armijo. Tá? Ela implica, na verdade não é exato, porque aqui está escrito, mas ela implica a condição de Armijo. Tá? Então, essa é a discussão, tá? E agora, com isso, a gente encerra aí essa discussão do capítulo 4, e já temos, então, uma lista sobre esse capítulo lá na UFPR Virtual. Esse vídeo aqui também estará lá daqui a pouquinho. Então, isso fecha a nossa aula de hoje. Ok?